Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro e a fama de mal pagador que tem atrapalhado em negociações. Você quer um exemplo claro? Matias Galarza, volante argentino do Talleres. Galarza quer jogar no Atlético, foi indicado pelo Sampaoli. Não há problema entre o atleta e o clube, mas o Galo não consegue avançar com o Talleres. O time argentino exige garantias bancárias ou pagamento à vista, quase ninguém mais faz pagamentos à vista. E essa dificuldade imposta pelo Talleres tem tudo a ver com várias das últimas compras feitas pelo Atlético que não foram honradas. Você quer mais um exemplo? O volante Alan recentemente foi especulado no Galo. O Atlético se apressou em dizer que nesse momento não conta com o atleta do Flamengo, mas nem daria para contar. Um dos empresários do Alan cobra desde 2016 uma dívida do Atlético. E diante desse cenário, o próprio representante do Alan não quer fazer negócio com o Clube Atlético Mineiro. O que mais chama a atenção é que isso acontece num time cujos donos, ou pelo menos os acionistas majoritários, têm uma fortuna estimada em 10 bilhões de reais. Eu me refiro a Rubens e Rafael Menin. Atlético que ao longo do ano também colecionou problemas de pagamentos de direitos de imagem, de luvas e comissões. Vale a lembrança de que o Rony chegou a entrar com uma ação na justiça para quebra do contrato contra o Atlético. Essa ação foi retirada depois de um acordo com ele e seu empresário. O Scarpa chegou a mandar também uma notificação extrajudicial. Nicola, quando os Menin assumiram o Galo, falaram que iriam honrar os compromissos e agora mancharam o nome do time no mercado com times com medo de negociar com o Atlético. O Denis, eu posso dizer que eu também tenho culpa no cartório, tá? Porque eu entendia que a compra da SAF do Atlético pela família Menin seria o melhor dos mundos. Esportivamente, não dá para dizer que o Atlético é um fracasso. O Atlético foi finalista de Libertadores, Copa do Brasil e Sul-Americana nos últimos 3 anos. Acabou perdendo os 3, o que repercute muito mal. Mas um time que chega na final da Libertadores e da Copa do Brasil no mesmo ano e é finalista da Sul-Americana no outro, não está fazendo tudo errado, pelo menos do ponto de vista esportivo. Do ponto de vista de finanças e também em relação ao nome do clube, você está coberto de razão. A verdade é que o Galo SAF não tem honrado a maioria dos seus compromissos. Foram vários os empresários que me ligaram ao longo do ano para reclamar que não estavam recebendo. O Rony chegou a entrar com uma ação contra o próprio Atlético. O Scarpa e outros jogadores fizeram notificações extrajudiciais. E tem mais esse ponto dos clubes de futebol no Brasil e na América do Sul não quererem fazer negócio com o Atlético. Vou citar o exemplo específico do Talleres, que detém o Matias Galarza, jogador indicado pelo Sampaoli. O Talleres não quer fazer negócio com o Atlético. E não é o primeiro clube que bate nessa tecla, tá bom? Notícia do Galo ou não sabe? O Getro é quem está perguntando. O Getro tem bastante coisa sobre o Atlético. O Atlético recusou a primeira proposta do River Plate por Fausto Vera, tá? O negócio está descartado. A proposta não foi considerada boa, o Atlético quer vender o Fausto Vera. Falei agora há pouco que o Matias Galarza queria jogar no Galo, mas o Talleres não está afim de negociar com o Atlético por conta da fama de mal pagador. Chamar atenção para a situação do Alan. O Atlético se apressa para dizer que o jogador do Flamengo não voltará para o Atlético por causa do Sampaoli. O Sampaoli não o pediu. Mas antes mesmo de qualquer discussão nesse sentido, é importante contar que o Atlético deve um caminhão de dinheiro para os representantes do Alan. Dívida de mais de 5 anos. Então, da parte do Alan, não há interesse em fazer negócio com o Atlético. Uma notícia boa para o Galo: ninguém quer vender jogadores para o time, fica difícil, devendo para Deus e todo mundo. Cara, e sabe o que é pior? A gente escutou de clubes dizendo que não querem fazer negócio com o Atlético, mas empresários também estão prometendo não fazer negócio com o Atlético, porque eles não têm conseguido receber comissões, tá? Essa fama de mal pagador do Atlético tá bem forte. Tá bem forte. E é triste, porque, cara, é um clube muito grande, gigante, e com empresários muito capacitados. Os caras são muito ricos, cara. É muito louco isso, né? Muito louco. Enfim. Bora lá destacar esta busca que ganhou um novo episódio. Apuração do Henrique André no itatiaiaesporte.com.br no dia de hoje.
O Atlético já tem algumas frentes definidas e está trabalhando com 5 posições em específico que são as prioridades para contratações para o ano de 2026. É claro que podem acontecer outras situações, como por exemplo nós temos trazido nos últimos dias as indefinições para a zaga. Não teve um bom ano o Júnior Alonso, poderia ser uma possibilidade de saída, tem contrato de empréstimo encerrando agora o Vitor Hugo e o Galo ainda não se definiu com o Bahia para uma contratação em definitivo, pode ser que pinte uma outra posição, mas elas são, em especial, anote aí você, torcedor e torcedora do Galo, que deve acontecer nas próximas semanas. 6h18, lateral direito, nessa busca a situação pela saída, que já é bem provável, do Saravia, que aconteça de forma oficial nos próximos dias, tá? Não houve mesmo um acordo e ele está fora dos planos. Galo também quer um lateral para a esquerda, de olho no Juninho Capixaba, né? Como a gente tem trazido nos últimos dias, jogador do Red Bull Bragantino. E o Caio Paulista retornando para o Palmeiras depois do fim do empréstimo com o Galo. A terceira posição, Cirilo, é a de volante. O Atlético entende que precisa sim ter mais um jogador da posição e em específico um volante de marcação, de contenção seria a primeira prioridade. A gente já tem falado sobre o Matias Galarza, né, que está na mira, mas existe uma resistência do Tadieres com relação à contratação desse jogador. E ainda com relação aos volantes, a saída do Fausto Vera, né, que deve acontecer a qualquer momento, não está nos planos do Galo para o ano que vem. Ele que negocia com o River Plate, mas há outras frentes, tá? Tem outros times também que podem contratar o Fausto Vera, uma equipe do México e uma outra equipe que ainda não sabemos de onde é, mas são 3 times que fizeram contato inicialmente com relação ao Fausto Vera. E aí, vamos para a ponta. O Atlético entende, Cirilo, que precisa trazer um ponta direita. E cabe lembrar, né? O Atlético tem opções para o lado esquerdo, como o Dudu e o Coelho, mas não tem para a ponta direita com a mesma situação, né? Com os mesmos, o mesmo número ou o mesmo nível de jogadores pelo diagnóstico feito. E por fim, um centroavante, um jogador de referência ao que faltou ao elenco do Atlético ao longo de 2025. Então lembrando, lateral direito, lateral esquerdo, volante, ponta direita e um centroavante são as prioridades do Galo nesse primeiro momento no mercado da bola, Cirilo. Entendo que tenha muito do Sampaoli nesses pedidos. Vamos lá, senti falta de zagueiro, não sei como que o Atlético vai lidar com isso, com essa situação. Lateral direito não é novidade para ninguém. O nome do Capixaba que vem sendo falado já há mais de uma semana, novidade para ninguém também. O primeiro volante já há mais de ano, que o Atlético precisa de um, impressionante. O centroavante já há muito tempo também, o Galo precisa de um. E ponta direita, cara, você tem o Coelho que faz a função, você tem o Dudu que pode fazer a função, mas são 2 jogadores que atuam mais pelo lado esquerdo. Entendo também, compreendo o pedido pela posição. Então me chamou a atenção não ter um zagueiro aí como prioridade. Não sei se o Atlético estaria bem servido com os que aí estão, sabe, Cirilo? Acho que o Galo precisa de um zagueiro mais rápido, que viva um momento melhor do que os que fizeram parte do elenco em 2025, pelo menos de um, né? Mas como o Pedro Abílio falou em urgência, o que eu encaro como urgência? Urgência, para mim, é dia 2 estar apresentando essas posições e esses nomes. E eu vou bater nessa tecla aqui ao longo desses dias. O ano de 2026 vai ser diferente. Os clubes precisam trabalhar bem, igual todo ano, precisam trabalhar, só que nessa janela eles precisam trabalhar mais rápido. Principalmente aqueles que vão passar por reformulações maiores, como é o caso do Atlético, como tem sido dito, de dentro para fora, fala-se em reformulação, em rejuvenescer elenco, e essa reformulação precisa acontecer de maneira mais rápida, tem que ser mais célere, porque o Campeonato Brasileiro começa dia 28 de janeiro. Antes do jogo do Atlético contra o Palmeiras, na estreia, tem um clássico. O Campeonato Estadual começa no início do mês de janeiro. O Campeonato Estadual eu até encaro como parte da pré-temporada. Ok, você pode contar ali com 4, 5 reforços e ao longo do mês de janeiro, de fevereiro, você ir preenchendo o elenco. Você vai preenchendo o elenco com outros jogadores para compor o grupo. Mas, quando se fala em prioridade, eu entendo como
Reapresentação, a prioridade já está aí. Você falou de zagueiros. O Atlético tem certos pro ano que vem. Juan, Lianco, Roman, certos eu falo que tem contrato, tá? Alonso tem contrato também, né? Tem. E o Vitor Hugo parece que não, né? Só parece também, né? Ainda não tem. Termina agora em dezembro o empréstimo e o Atlético tenta a contratação em definitivo. E também tem o Vitão, que é o menino da base que não jogou ainda no profissional. Dizem que tem bastante potencial. Pelo que vi, tem potencial, mas temos que ver jogar no profissional primeiro também para sabermos. Você acha que para esse momento precisa de mais, né, Edu? Se a gente tivesse 3 meses de estadual e o Campeonato Brasileiro começasse lá no final de abril, Cirilo, eu diria que esses caras aí o Atlético daria conta no Campeonato Mineiro. Não tem Lianco, né? O Lianco tem não tem Lianco no Mineiro. Não tem no Mineiro. Ele tem uma lesão muito grave ainda a ser curado. O Lianco está em processo, está em tratamento para recuperação dessa lesão que teve grave no último ano. Você jogar um campeonato estadual com uma zaga com o Juan, com o Júnior Alonso, com o Vitor Hugo, com o Roman, com o Vitão da base, não vejo problema nenhum, cara, sendo muito sincero. Mas é que não é só o estadual, né? Dali a pouco você tem o Palmeiras pela frente e, de novo, vai encarar um campeonato brasileiro com a zaga que foi desse campeonato? Eu acho pouco. Acho muito pouco mesmo. Acho que o Atlético deveria olhar com mais carinho para o seu sistema defensivo. Quando eu falo Atlético, inclui-se aí comissão técnica, os donos do clube, diretoria, SIGA. Eu não acho que eles estejam satisfeitos. Eu não acho que a turma do Atlético esteja satisfeita. Olhe para essa zaga e fala: é com eles que nós vamos para 2026 em busca de um campeonato melhor, de um G4, não entra na minha cabeça. Então, por isso que eu acho que dentro das prioridades deveria estar um zagueiro. Acho que pode acontecer ao longo da temporada, talvez o Atlético esteja esperando uma coisa ou outra. Quando eu falo de temporada diferente, ela é diferente até para saídas, tá? Sim. Quando se fala de, tem que dispensar, esse cara tem que dar linha nele, você tem que ter cuidado. Às vezes não dá para agir com o fígado, você tem que agir mais com o cérebro. É mais inteligente. Se você me perguntar friamente, com o fígado, e eu vou te responder com o fígado, Júnior Santos, não deu certo. Tenta arrumar um clube. Mas com o cérebro, Júnior Santos pode jogar um estadual nas 3, 4 primeiras rodadas e meter 3 gols. Ele volta pro mercado. O mercado já olha, Júnior Santos está recuperado. Vocês lembram desse cara aí? Ele está recuperado. Deixa eu ir lá no Atlético ver se está disponível, sabe? Então, ser inteligente, agir com calma, principalmente nas saídas. Às vezes, usar jogadores que você sabe que você não vai contar, mas que nesse início pode ser importante, para ali na frente te devolver financeiramente para que você possa fazer um investimento melhor. Mas quando se fala em urgência, e o Pedro Abílio trouxe ali alguns setores, urgência eu entendo como dia 2 esses caras já estarem aí. É isso aí então, Massa Atleticana, ficamos por aqui com o vídeo de hoje com as informações. Eu quero que você comenta aí essa lista aí que o Pedro Abílio trouxe aí na Rádio Itatiaia, e o Edu Panzi comentou aí também sobre os reforços, né, que o técnico Jorge Sampaoli já listou para a diretoria do Galo para trazer para a próxima temporada. De algum dessas posições que estão aí à procura do Galo, você tem algum nome de preferência? Já usa o espaço para comentário para registrar a sua opinião. Não esquece também de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, que é importante para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal Corte do Galo. Forte abraço e até mais tarde com mais informações.